Capítulo 8. Simplifique. Ei, você pode se soltar das amarras da vida. Sério. Você pode ter esquecido como é maravilhoso ser livre e lindo seu rosto, seu coração generoso e seu voo majestoso. Você pode ter desistido de se soltar, por ter sido zombada, por ter sido agredida, violentada. Mas se solte. Vá para longe ou para perto, mas vá. Da alma acorrentada, do corpo machucado, liberte-se. Escute o grito de lá de dentro, que ainda insiste timidamente se fazer ouvir. Liberte-se, ao som das amarras, do vulto sinistro do medo, do pavor que assola. Ouça, liberte-se. Voz cansada, destruída. Voz que clama, que reclama, declama e apanha. Levante-se. Não há direito adquirido e sacramentado para a dor. Dor que o outro provoca ou dor que se provoca por ausência de amor. Renuncie ao amor negado, ao rosto machucado, à lágrima arrancada, à voz silenciada. Grite, ouça-se, livre-se da liberdade manipulada, do desejo opressor, do perigo ao redor. Ei, você, olhe de novo o seu rosto, toque-o, sinta-o, apaixone-se novamente por você. Liberte-se. Rosângela Moraes. Lidamos com demandas desde que passamos a existir. Afinal, a vida acontece cercada de eventos que não dão trégua. Respirar, estudar, trabalhar, nos alimentar, nos relacionar, amar, afastar e muito, muito mais. Por isso, no emaranhado da vida, precisamos nos estabelecer para não sermos engolidas pelo excesso de afazeres e cobranças. Simplificar em meio a tanta complexidade é difícil, porém, imprescindível para não adoecer. Não que seja ruim agir para nos organizarmos como indivíduos, a fim de encontrarmos sentido no que fazemos. Pelo contrário, é muito bom contemplar o desenrolar das fases, aprender com as nossas experiências, ver as peças se encaixarem. O problema reside quando começamos a nos perder no desejo do outro, ou terceirizamos a responsabilidade pela nossa felicidade. E nesse movimento de alienação ou sofrimento, perdemos-nos de nós mesmas. O que pertence a mim e o que é do outro? Esse é o meu projeto de vida ou apenas replico o que me ensinaram a sentir? Quando me perco na minha história, passo a não me enxergar mais no espelho. E quando não mais me vejo, torno-me cativa das dores, dos desamores, dos medos. Passo a desprezar quem sou, como estou e o que quero daqui para frente. Desdenhamos até mesmo da nossa origem. Definitivamente, deveríamos aceitar que a vida é feita de desafios. Já no nascimento, estamos sendo desafiadas a respirar, a encontrar alimento e calor, a nos relacionar. Quando nos tornamos adultas, os desafios continuam. Para nós, mulheres, os hormônios, as pessoas, o corpo, são muitos aspectos para dar conta. E, por incrível que pareça, é quando estamos tão envolvidas com a vida, mesmo em meio aos desafios, que tudo parece ter sentido. É na expectativa, na mudança de planos, que podemos nos redescobrir ou nos reinventar. A maturidade é o que acontece com pessoas que aprendem a lidar com as instabilidades, que tiram proveito dos imprevistos e que valorizam a si mesmas. Ainda que sofram os reveses da vida, conseguem se manter com otimismo e perseverança. Pessoas maduras reconhecem seus defeitos e param de dar desculpas para eles. E, ao mesmo tempo, aprendem a conviver em paz com aquilo que não podem mudar. Pessoas maduras não desistem de assumir as suas qualidades. E como deveríamos valorizar quem somos? Não com o exagero próprio de pessoas egoístas, mas com a leveza de considerar que cuidar de si é pré-requisito para uma vida emocionalmente saudável e, claro, para ter condições de cuidar dos outros. A maturidade não está atrelada à idade, e sim ao entendimento sobre a complexidade da vida. Na maturidade, aprendemos que não é possível mudar o outro com imposições ou ameaças. O outro apenas muda se desejar. Deixamos de buscar a perfeição nas pessoas, pois aceitamos que não somos do jeito que gostaríamos de ser e, por isso, aceitamos que o outro também não é. Na maturidade, encaramos a nossa caminhada com mais leveza, abandonando muitas culpas e arrependimentos que não estão contribuindo para a jornada.
Aceitamos definitivamente que o passado não foi preenchido apenas com felicidade ou apenas com tristeza e, assim, não somos enganadas com a fantasia de que a vida foi perfeita um dia. Quem está na maturidade pode concluir que não vale a pena se prender ao que não tem e aprende a valorizar o que conseguiu. Abandona as ilusões e não age motivada pelas expectativas da sociedade sobre seu comportamento. Assim, concentra-se mais naquilo que importa, não se contentando com ilusões e não sustentando mitos que uma vez a sufocaram por anos. Quando faz a análise dos acertos e erros passados, consegue definir com clareza como deseja que seja a sua vida dali em diante. Assim, refaz as suas prioridades. A maturidade é o convite para simplificar. Simplificar para dar conta. Responder ao que lhe foi perguntado. Não chorar a noite toda por alguém que não se importa com você. Não perder tempo com problemas que não têm solução. Aproveitar ao máximo as alegrias. Abandonar aquilo que não acompanha mais os seus passos. Isso não é irresponsabilidade, é leveza. É manter o que de fato importa e descartar o que só lhe pesa. É não se importar tanto se não a convidaram para uma festa, nem tentar entender o porquê de ter sido excluída. Mas, para alcançar essa maturidade, pagaremos um preço. Só evoluímos depois de passar por crises, de ter a vida revirada ou de ser confrontada. A crise existencial que surge por volta dos 40 ou 50 anos é prova disso. A famosa crise da meia-idade. A crise da meia-idade. Você pode ainda ter o espírito jovem, mas talvez o seu corpo já dê sinais de que o tempo está passando. Cabelos brancos, prenúncios da menopausa, aumento do peso ou, quem sabe, a falta de paciência. Afinal, você não é mais adolescente. Mesmo que esteja no vigor da sua juventude, sei que já percebeu que muita coisa dentro de você mudou nos últimos anos. E creia, isso é bom. Significa que a vida está seguindo seu curso. Porém, muitas mulheres, para não terem que encarar essa realidade, procuram trabalhar com mais intensidade. Mesmo para aquelas que trabalham dentro de casa, é como se não pudessem parar um segundo, como se não tivessem tempo a perder. E isso pode ser uma forma de manter a cabeça ocupada com deveres externos, a fim de não sobrar tempo para o dever interno, ou para pensar em si mesmas ou em seus sentimentos. Algumas entram em verdadeira crise, no sentido negativo da palavra. Existem fatores que podem acelerar a entrada na crise: perda de alguém próximo, doença, problemas no trabalho, mudanças significativas no corpo. Se prejuízos significativos podem acelerar a crise, será que a realização dos sonhos evita a crise? A resposta é não, mas pode amenizar. O fato é que todas passarão por um momento de maior reflexão na vida. Realização profissional. Aquelas que possuem boa situação financeira e que conseguiram cumprir objetivos profissionais durante a crise poderão sim ter uma sensação de vazio interior e desejo de mudança, mesmo que estejam no auge da carreira. Realização pessoal. Concluir os estudos, comprar uma casa, construir uma família. Fazer viagens e outros feitos são sonhos lindos que a mulher pode ter, mas a sensação de vazio pode envolver também a todos esses setores de conquista. A tragédia resolve a crise? Para algumas pessoas, sim. Diria que algumas somente encontram o sentido da vida após passarem por uma situação bem difícil. Assim, refletir e se permitir a agir diferente com propósito são benefícios que a tragédia pode gerar. Ainda, a mulher tem a sensação de que não fez muito do que desejava ter feito. A frustração e a falta de sentido na vida causam dor. No momento da crise, ela se dá conta de que muitos dos seus feitos receberam influências dos outros. Independentemente das influências e exigências recebidas, a mulher tem o poder da escolha com maior liberdade na maturidade. É importante que a mulher se responsabilize por ter chegado aonde chegou, para que então possa ser livre nas escolhas vindouras. Isso não diz respeito a se culpar, pelo contrário, trará mais confiança em saber que pode escolher o que fazer com a própria vida. A crise tem efeito negativo quando a mulher procura evitá-la e, por esse motivo, deve conscientizar-se. Não é possível mudar o passado e, se a mulher permanecer na defensiva, o futuro poderá ficar comprometido.
Ficar presa no deveria ter feito isso impedirá toda a criatividade e iniciativa da mulher. Nessa fase, é muito comum também o medo de não mais conseguir se realizar nas esferas profissional e pessoal. Por isso, a mulher não pode ficar presa ao passado do deveria. Saindo da crise. Certamente, não há receita para ser feliz, mas vamos pensar assim: a vida é constituída por momentos felizes e cada um tem o livre-arbítrio para escolher as próprias atitudes. Cada mulher tem seu próprio tempo, experiências de vida diferentes, mas de forma geral, a dica é: tenha hábitos saudáveis sempre, no que se refere ao mental e ao físico. Escolha comportamentos que resultem em vida saudável. Chega uma hora que começamos a sentir saudade da gente. Envolvemos-nos tanto com os outros que abandonamos a autopercepção. Se não temos ânimo nem para lavar o próprio cabelo, de tão esgotadas e esvaziadas, todo mundo vem e leva um pouquinho, quanto menos para gerenciar os nossos sentimentos. A seguir, deixo algumas dicas a fim de que a crise da meia-idade possa ser um ingrediente para o fortalecimento da maturidade e o melhor proveito da nova fase que desponta diante de você. Cultive espírito flexível. Mantenha gratidão e alegria. Não seja refém do sentimento de escassez e do medo do desconhecido. Seja criativa. Não se desespere por se comparar com as pessoas. Não desista da fé. Não se prenda à necessidade de certezas para agir. Que o lazer e o descanso façam parte da sua rotina. Liberte-se da exaustão como símbolo de competência e produtividade. Diminua o ritmo sempre que sentir necessidade. Faça metas atingíveis. Crie estratégias para alcançar as suas metas. Ao olhar para a lista que acabei de colocar diante de você, talvez esteja pensando se colocá-la em prática contrariaria a sugestão de simplificar a vida. Não exigiria esforço colocar tudo no lugar? Não seria complexo demais ter que olhar para a estrutura da própria vida e ter que decidir como reorganizá-la? Simplificar não significa deixar de fazer ou realizar de qualquer jeito. Pelo contrário, só é possível simplificar e continuar sendo eficiente se houver intencionalidade e dedicação à tarefa. Para que hoje eu pudesse utilizar um computador tão rápido, compacto e com memória compatível com a minha necessidade de armazenamento de dados, especialistas precisaram se debruçar sobre o projeto. A versatilidade e a eficiência não surgiram por acaso. Simplificar é descomplicar, é não desperdiçar energia com o que não importa, é não se prender àquilo que não gera crescimento. Não sei quanto a você, mas eu ando com preguiça de muita coisa. Preguiça de tentar convencer os outros, preguiça de tentar agradar, preguiça de explicar tudo o tempo todo. Essa preguiça cognitiva e emocional me empurrou para a simplificação. É necessário frisar que simplificar não é esfriar, deixar de se importar, muito menos abandonar. É apenas se organizar para voltar as coisas do lugar. É poupar tempo e esforço e aplicá-los naquilo que importa. É libertar-se para viver. Você desistiu de melhorar em alguma área da vida por achar que não adianta se esforçar? Se sim, o que pode começar a fazer para mudar isso?